cálculo, vamos para mais um exercício resolvido, trabalhar com cálculo 1, limite indeterminado. Calcule o limite quando x tende a zero, raiz quadrada do cosseno de x menos a raiz cúbica do cosseno de x sobre o seno ao quadrado de x. Então, a nossa solução, precisamos verificar o que acontece com esta expressão quando x tende a zero. Então, observe, no numerador nós ficamos com a raiz quadrada do cosseno de zero é 1. Cosseno de zero é 1 e raiz quadrada de 1 é 1, menos a raiz cúbica do cosseno de zero, sabemos que já é 1, e raiz cúbica de 1 é 1. Então, 1 menos 1, 0. Então, nós temos 0 no numerador, e o seno ao quadrado de 0 é o seno de 0, que é 0 ao quadrado 0. Então, aqui nós temos um caso clássico de indeterminação, né? Do tipo 0 sobre 0. Nós temos aqui uma indeterminação. Então, o nosso objetivo é retirar esta indeterminação para que possamos calcular este limite. Então, para fazermos isso, é interessante que vocês tenham alguns conhecimentos de trigonometria e de identidades trigonométricas. A primeira coisa é deixarmos a expressão com termos cossenos. Nós temos aqui o intruso seno. Nós temos a identidade fundamental da trigonometria, que me diz que o cosseno ao quadrado de u mais o seno ao quadrado de u é igual a 1. Portanto, aqui eu consigo escrever que o seno ao quadrado de u é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de u. Então, o seno ao quadrado de x será 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Feito isso, continuando, escrevemos o limite, substituindo essa informação, quando x tende a zero, raiz quadrada do cosseno de zero menos a raiz cúbica do cosseno de zero sobre 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Eu acho que eu falei cosseno de zero, não, perdão, raiz cúbica do cosseno de x, né? Não substituí ainda o x por zero. Pronto, feito isso, o que podemos fazer aqui? Eu oriento a vocês a seguir um caminho mais inteligente, que é a troca de variável. Vai simplificar muitas contas e não é tão complicado, é um processo bem lógico, na verdade. Então, vamos para a troca de variável. Então, vocês precisam identificar que expressão chamar para outra variável. Então, é interessante que vocês peguem sempre a expressão, vamos dizer, mais complicada, que daria mais trabalho aí nas contas. Então, seria, neste caso, a raiz cúbica do cosseno de x. Então, vamos escrever aqui, u é igual a raiz cúbica cosseno de x. Daqui, eu tenho que u ao cubo é igual ao cosseno de x. Preciso determinar agora qual o valor que a nova variável vai tender. Se, quando x tende a zero, u tenderá a 1, pois o cosseno de zero é 1 e a raiz cúbica de 1 é 1. Com essas informações, podemos escrever o limite. Então, ficamos com o limite quando u tende a 1 da raiz quadrada, aqui no numerador, raiz quadrada do cosseno de x. Então, sabemos que o cosseno de x é u ao cubo. Então, ficamos aqui com u ao cubo menos u, que é o que foi feito a troca de variável, sobre 1 menos, e aqui vocês têm
é 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Só que o cosseno, nós sabemos que é u ao cubo ao quadrado, u à sexta. Mas eu vou escrever passo a passo. Então, o cosseno é u ao cubo, porém, o cosseno está ao quadrado. Ficamos com esta expressão. Reescrevendo ela, nós temos a seguinte. Limite quando u tende a 1, colocando... Deixa eu ver se eu preciso colocar o u em evidência. É interessante. Vamos colocar o u em evidência aqui. Vocês podem identificar desta forma. Ó. Esta expressão aqui é raiz quadrada de u ao cubo. É raiz quadrada de u ao quadrado vezes u. Então, nós temos aqui a raiz quadrada de u ao quadrado vezes a raiz quadrada de u. Então, ficamos com u que multiplica a raiz de u. Portanto, nós temos u aqui. Podemos colocar u em evidência. Então, ficamos com u que multiplica a raiz de u menos 1 sobre 1 menos u à sexta. Observe que a indeterminação ainda está presente. Quando u tende a 1, aqui no numerador tende a 0, no denominador também tende a 0. Com isso, nós precisamos reescrever, né, essas expressões. Encontrar um meio de reescrevê-las aí. Então, qual seria esse meio? Dividir este polinômio, né? Reescrever 1 menos u à sexta como um produto. Então, como nós temos uma das raízes, nós podemos usar ou divisão por chave para este polinômio, ou melhor, usando um dispositivo, né, de Briot-Ruffini, que é para divisão de polinômios, ok? Então, vamos abrir aqui um parênteses para fazer este processo. Galera, então, vamos utilizando o dispositivo prático de Briot-Ruffini, nós podemos fazer a divisão deste polinômio, 1 menos u à sexta. Então, aqui nós colocamos a raiz do polinômio e aqui nós preenchemos com os coeficientes deste polinômio de grau 6. Então, vamos lá. Os coeficientes nós temos menos 1 para o grau 6. Os que não estão representados aqui a gente representa com 0. 0 grau 5. 0, grau 4, grau 3, grau 2, grau 1 e a nossa constante 1. Então, a finalidade, o dispositivo, funciona da seguinte forma. Desce menos 1, multiplica com o seguinte, então nós teremos esta configuração, multiplica com o seguinte, e soma com o próximo, né? Então, com isso, nós ficamos com menos 1, pois menos 1 vezes 1, menos 1, mais 0. Aqui, ó, eu falei para vocês e não coloquei. Somamos com o seguinte. E assim, nós temos menos 1, menos 1, menos 1, menos 1 e 0. Aqui nós temos menos 1 vezes 1, menos 1, mais 0, menos 1, menos 1 vezes 1, menos 1, mais 1, 0. Então, zerou, significa que 1 é a raiz deste polinômio. Assim, podemos escrevê-lo, o menos 1, o grau era 6, então reduzimos aí 1 grau. Então, ficamos com u à quinta. Outra coisa interessante, pessoal, ó, o menos aqui nós podemos colocar em evidência. Está aqui, e aqui preenchemos todos os positivos. U à quarta, mais U à terceira, mais U ao quadrado, mais U, mais a constante. Então, a quinta, a quarta, a terceira, ao quadrado, grau 1 e a constante. Então, esse produto é o 1 menos U à sexta. Aí vocês escolhem, pode fazer por qualquer dispositivo, né? Para divisão, né? Para transformar num produto. Vocês fiquem à vontade, mas
eu acredito que o dispositivo prático de Briose-Ruffini é o mais adequado, não que seja o mais adequado, é o mais prático, não quero ser redundante, mas sendo, é o mais prático para as nossas contas. Então vamos lá, continuando, nós temos aqui, ó, retornar para vocês, nós temos aqui limite, está aqui, ó. Então ficamos com limite u tendendo a 1 de u, que multiplica a raiz de u, menos 1, sobre, aqui está 1 menos u à sexta, que nós determinamos aqui, fica o menos u menos 1, que multiplica u à quinta, mais u ao quadrado, perdão, u à quarta, mais u à terceira, mais u ao quadrado, mais u mais 1. Ok? Mas estamos ainda com indeterminação. Observe, quando u tende a 1, o numerador tende a 1, perdão, o numerador tende a 0 e o denominador também tende a 0. Então, precisamos retirar essa indeterminação. Observe, se aqui no numerador nós tivermos 1 menos u, poderemos simplificar com o denominador, perdão, u menos 1 por u menos 1. Então, para isso, vamos racionalizar a raiz do numerador, a única raiz da expressão. U tendendo a 1, repete u, raiz de u menos 1, que multiplica raiz de u mais 1, sobre menos o menos 1, que multiplica raiz de u mais 1, que multiplica u à quinta mais u à quarta, mais u à terceira mais u ao quadrado mais u mais 1. Está aí. E, portanto, lembrando do produto notável, novamente, então, nós temos que a menos b, que multiplica a mais b, é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. É a diferença de quadrados, né? Então, podemos escrever assim, que limite u tendendo a 1, então dá para você visualizar, aqui ó, tendendo a 1, ficamos com o u, que multiplica a raiz de u ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Este produto, certo? Sobre menos u menos 1, raiz de u mais 1. Só recapitulando, pessoal, ó, nós transformamos este produto ao quadrado menos b ao quadrado. Nosso a é raiz de u, nosso b é 1. Agora, continuando, que multiplica u à quinta mais u à quarta mais u à terceira mais u ao quadrado mais u mais 1. E assim, escrevemos, simplificamos aqui no numerador. E assim, nós temos limite quando u tende a 1 de u, que multiplica u menos 1, que resultou em u e aqui resultou 1 ao quadrado é 1, sobre menos u menos 1, que multiplica a raiz de u mais 1, que multiplica u à quinta mais u à quarta mais u à terceira mais u ao quadrado mais u mais 1. Ok? Assim, nós podemos simplificar a expressão obtida e ficamos, portanto, com o limite. Está aqui, quando u tende a 1, de u
sobre menos raiz de u mais 1, que multiplica u à quinta mais u à quarta mais u à terceira mais u ao quadrado mais u mais 1. Portanto, ficamos com o seguinte: quando u tende a 1, aqui tende a 1, aqui é 1, então vai ficar 2, aqui a gente tem 1, aqui 1, aqui 1, aqui 1, aqui 1 e aqui mais 1. Então ficamos com 1 sobre, temos um menos aqui, 1 mais 1, 2, então ficamos com 2, que multiplica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, ficamos com menos 1 sobre 12 avos. Está aqui, galera, o limite, o valor que o limite tendeu. Então, como vocês podem observar, é um processo lento, quer dizer, no início que vocês estão estudando, mas com a prática se torna bem dinâmico, bem interessante.